Dr. Pedro Guazelli. Tema: a saúde e a medicina do amanhã. Boa tarde. Vocês são da Deu Life ou não são? Então, você é da Deu Life, nós temos que arrebentar. Nós estamos aqui para explodir esse Brasil, num bom sentido. Bom, o meu conceito aqui... Vou passar aqui, como é que funciona esse negócio? Ah, tá aqui. Esse cara feio que sou eu, mas a parte bonita não é essa, né? Tem uma história aí na medicina. Eu entrei na medicina em 85 e me formei em 90 e vou trabalhando a minha história na medicina. A primeira área que eu toquei foi anestesiologia. Aí depois veio na terapia intensiva, aí eu fui administrar hospitais, plano de saúde. E minha vida foi bem interessante nessa área médica. Lá em 95, eu fui numa palestra, um médico muito chique, falando bonito pra chuva. Falei, caramba, esse cara fala bem, hein? E ele falou de uns negócios malucos, que era você consumir e indicar. Eu falei, uma coisa legal, rapaz. Minha esposa não gostou nem um pouquinho, mas eu achei legal pra chuchu. Eu falei, gostei desse cara aí. E aí, acabei entrando nesse mundo de marketing na vida comercial. Na verdade, essa história minha na área comercial começa com o Dr. Enoque me convidando para um negócio maluco. E eu tive ele na minha história há 30 anos. Então eu tenho que agradecer ele muito. Depois eu vou falar sobre essa história nossa aí da amizade. E quando ele chega no último ano e me avisa que tinha um projeto maravilhoso, eu falei, Enoque, com você, eu vou a qualquer lugar do mundo, bicho. É bom? Eu falei, excelente. Eu falei, então vamos embora. E aí começou a história nesse projeto de negócio. A minha história dentro da Unicamp ainda estou lá, fazendo meu doutorado em farmacologia. Tenho a honra de pertencer ao grupo do professor Gilberto Denucci, que é a maior autoridade do hemisfério sul em medicina. Tá? Ele é fantástico. E hoje eu faço parte da Associação Paulista de Medicina, que faz parte da Associação Médica Brasileira, e a gente está nessa luta na área médica aí. Eu vou fazer você viajar um pouco nesse mundo médico, que nós estamos hoje vivendo a transição desse nosso mundo aí. Agora, a parte mais bonitinha da história, a melhor parte minha é essa aqui, né? Essa coisa mais linda aqui, ó. A minha família, Bel, Maria, está fazendo medicina, último ano. A Isabelinha, que é minha pequena. Eu me emociono quando eu falo dela. Essa menina tem síndrome de Down, tem 21 anos. Há um ano atrás, quando eu me convenci com o Zenco, foi nesse dia. Ela foi almoçar, eu estava com a Bel do lado, a Bel é professora, já se aposentou agora, então hoje é empresária, e a minha filha começou a fazer uns movimentos repetitivos e parou de entrar em contato com a gente. E eu falei para a Bel, Bel, a Isabela não está legal. Ela falou assim, eu vou levar no neuro. Eu falei, não faça isso. Com todo respeito ao neuro, eu sei que eles são fantásticos, eu estou achando que ela está com uma outra história. E o Zenco estava chegando na história em casa. E aí eu passei o Zenco para a Isabela. 3 meses, essa menina mudou. Ela começou a interagir, ela começou a desenvolver um projeto que eu já estava na faculdade, mas não estava indo muito bem. E depois dessa fase ela explodiu. E hoje ela é nadadora, trabalha hoje aqui no grupo de São Paulo, ela faz natação, ela bate tudo que é recorde. Ela não gosta que eu fale que ela ganha todas, ela fica brava comigo. Mas é uma menininha que só veio para deixar alegria. E essa é a história mais bonita da minha vida. E eu estou nesse projeto aqui por causa dessa família linda que eu tenho. Bel, Maria e Isabela, que é a minha história. Obrigado. Bom, como eu fui atrás de um conceito, falei, eu vou ver o que esse pessoal está fazendo, e fui atrás desse dia, nesse grupo, que é uma escola, é um curso maravilhoso, a qual eu tive a oportunidade de pertencer e passar um dia com o Apolinário, e lá eu senti o mindset, que eu não gosto de falar, o mindset, o paradigma da visão de projetos de negócio. E eu falei, cara, esse cara é fenomenal. Eu não conheço, eu não entendo nada do que ele fala, mas eu vou grudar nessa turma aí, que a primeira coisa que eu aprendi é que eu não sei nada, e eu gosto de viver com gente que é melhor que eu. Eu falei, eu vou junto a esse grupo. E aí eu tinha certeza que eu estava no time certo. Bom, mas agora vamos falar do negócio rápido aqui. A medicina, ela vem num paradigma interessante. Essa frase é uma frase muito legal. A soma dos ótimos locais não leva ao ótimo global. Isso é um paradigma da nossa vida aqui, que nós estamos vivendo hoje. Que é exatamente o conceito do mundo que nós estamos vivendo. Cada um buscando o seu ótimo local. E a gente não consegue, a soma desses ótimos locais, se transformar num ótimo global. E esse é um ponto crucial da nossa história. Eu acho que é uma visão, uma mudança de paradigma no geral, e não só na medicina. E o que a medicina fez? Nesse conceito de ótimo local, a medicina, impressionantemente, em 1970, eu gosto dessa história, porque aí você vai entender por que nasceram os planos de saúde. E nasceu exatamente o plano de saúde por causa disso aqui. Alguém aí lembra da musiquinha 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. Em 1970, nós tínhamos 90 milhões de habitantes. Demorou 470 anos para a gente chegar em 90 milhões de habitantes. Mas em 50, dobrou. E aí o governo, que não tinha braços para aguentar o punk, a situação da saúde e da educação, nasceu a saúde e a medicina suplementar, e a educação suplementar. E nesse conceito, o que virou o Brasil? De 1970 para cá, nasceu a área médica. Todas as áreas médicas, são 55 áreas, nasceram dos cuidados em cima do paradigma da doença. Então nasceu a gastroenterologia, nasceu a anestesiologia, nasceu a radiologia, nasceu a neurologia, tudo através das doenças e continua nesse mesmo conceito, que é o conceito de tratar a doença. E nesse conceito de tratar a doença, o ótimo local é interessante, porque cada situação, de cada patologia, de cada órgão do corpo, foi levado a um paradigma de um PDCA, de um Plan, Do, Check-out Action, para você cuidar daquilo de maneira correta. E a medicina se transformou nessa coisa gigantesca, nessa competência maravilhosa que é hoje a nossa vida. Só que o ponto crucial dessa história é que nós estamos indo para um caminho, que é um caminho qual? O caminho da gente
bater numa porta, ou melhor, subir uma escada que dá para uma parede. Que é, investindo na saúde do jeito que é feito hoje, e o plano de saúde não era para chamar plano de saúde, era para chamar plano de doença. Por quê? Porque nós cuidamos da doença, não cuidamos da saúde. E esse conceito não está errado, até porque vieram várias inovações na medicina e que fez com que nós tivéssemos hoje essa vida fantástica, essa saúde e essa longevidade. A anestesia, com a cirurgia, a vacina, os antibióticos, a UTI, as melhores condições sanitárias, só que os Estados Unidos investia $1.400 na década de 70 em cada cidadão por ano e tinha uma sobrevida de 70 anos. Hoje investe-se quase $9.000 por habitante por ano nos Estados Unidos e a longevidade bateu 78. Isso quer dizer que o investimento foi gigantesco, mas o resultado não está sendo esperado. E aí que mora o X da questão. Por quê? Porque nós estamos com o martelo na mão e achando que todo problema é prego. E a medicina continua estruturada em cima da doença. E esse ponto é um ponto difícil para os médicos. Eu vou falar para vocês aqui um jeitinho de você convencer o colega médico. Por quê? Porque na cabecinha deles, eles estão nesse mundo aqui, ó. Esse mundo do século XX, que é a medicina focada em cuidar das doenças. No entanto, estamos sendo vítimas das doenças silenciosas, que é o que aconteceu. Começa a ter as doenças metabólicas não transmissíveis. Essas doenças vêm de 25, 30 anos para cá. E começou a ser extremamente complexo, por quê? Porque ela vem alterando a nossa longevidade. A ponto da nossa geração ter grandes chances, a nossa geração tem grandes chances, de ter filhos e netos que vivam menos que a gente. Por quê? Porque nós estamos cuidando da doença e não da saúde. Olha que loucura. E esse é um ponto de inflexão violento na medicina. E hoje você vai entender aonde você está, que é algo interessantíssimo. Então, olha a definição de saúde perante a OMS. É um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e enfermidades. Lógico que tal definição merece atualização, pois não leva em consideração as condições dos sintomas que predizem, a predição é a palavra, nós estamos vivendo hoje um mundo da predição, que é cuidar da saúde antes de você perdê-la, então é mais do que prevenção, é antes da prevenção, é a predição, e esse conceito de predição é exatamente para evitar as doenças metabólicas não transmissíveis, que são as doenças que vão acabar com a nossa história, vão fazer que nós adoeçamos e fiquemos numa vida de velhice extremamente caótica. E o investimento da saúde aumentou absurdamente, e como eu disse, não teve o retorno naquele modelo mental que o nosso mundo do século XX fez com que nós vivêssemos. A soma dos ótimos locais não leva ao ótimo global. Quer dizer, você cuidar do seu fígado não quer dizer que você vai ter saúde. Você pode cuidar do fígado, melhora. Mas a saúde não é isso. Olha só. E vem aqui mais um ponto. Eu não estou dando sorte assim. Então, esse conceito aqui é o conceito do médico tradicional. Quando você vai conversar com o médico e você vai falar sobre Zenco com ele vem com essa cabecinha aqui. Ó. Teve um dia que eu estava no curso na Unicamp, e para eu já me preparando para o meu desafio de pós-doc, eu fiz um curso de reciclagem e melhoria da UTI. E o professor de UTI lá de Ribeirão estava tendo a aula, eu tinha uns 30 alunos, eu coloquei a garrafa de Zenco em cima da mesa e deixei lá. Eu aprendi com o vendedor de seguro da Unimed, que esse vendedor um dia chegou lá no hospital da Unimed, que eu era o presidente, e estava de anestesista um dia, e ele fez com que a gente tirasse sarro dele o dia inteiro. O dia inteiro. Nós ficamos tirando sarro dele, porque ele estava com uma veste meio diferente e tal. Nós ficamos tirando sarro. No final, todo mundo comprou o seguro do cara. E eu aprendi com ele. Eu falei, esse cara é ligeiro, rapaz. Olha que vendedor. Ele falou assim, doutor Pedro, por que o rio é maior que os córregos? Não, por que o rio é maior que os córregos? Eu não sabia, eu não tinha lido Como Fazer Amigos ainda, depois eu li. Porque ele se coloca abaixo, doutor Pedro. Eu falei, e por que o mar é maior que todos? Eu falei, porque ele se coloca mais abaixo ainda. Eu falei, caramba, então se você quer ser gigante, você se coloca abaixo dos outros? E se você quiser ser um bom vendedor, seja humilde, doutor. Eu falei, caramba, aprendi mais uma. Aí eu fiz o quê com esse professor? Eu coloquei o Zenco na mesa, pá! Ele falou, o que é isso aí, Pedro? Eu falei, isso aqui é o Elixir. Imagine para quem tem essa cabeça aqui, você falar que lá é um Elixir. Aí ele falou, Pedro, nem tudo é para todos e nem nada é para ninguém. Eu falei, professor, o senhor tem razão? O senhor tem razão. O senhor, como cardiologista de primeiro mundo, melhor cardiologista que tem em Ribeirão Preto, se eu chegar com dor no peito, eu quero o senhor para cuidar de mim. Cada infartado é um. Com certeza. Cada um tem um prognóstico, um diagnóstico, e cada um tem um tratamento. O senhor tem razão? Então, Pedro, como é que você vem falar de Elixir para mim? Eu falei, professor. Eu falei assim, professor. Aí os alunos estão olhando. Ele me tinha chamado de Lair Ribeiro. Você parece o Ribeiro. Eu falei, pô, que lisonja. Ele achou que eu estava ficando triste. Aí ele falou assim, ele achou que eu estava... Eu falei, pô, Lair Ribeiro, assim eu fosse Lair Ribeiro, pô. Beleza. Aí o povo ali, todo mundo olhando, ele me destruindo, e eu ali, né, falou, vou vender para todo mundo, que nem o vendedor de seguro hoje, né. Aí eu peguei e ele falou assim, pô, Pedro, mas... Aí ele ficou meio tazanado, porque eu fiquei batendo nisso, né. Aí ele falou assim, Pedro, me explica melhor. Eu falei, então eu vou explicar. Esse paciente que chegou infartado, que o senhor cuidou de maneira competente, como o senhor sempre fez, o senhor vai dizer para mim que se ele tivesse caminhado, parado de fumar, emagrecido, tendo uma vida mais correta, se alimentado melhor, pensado sem estresse, ele não teria infartado. Ele falou, a chance seria grande. É isso, professor. Eu estou falando de saúde. É Elixir. Vem antes da doença. O senhor está com a cabeça de um médico que tem um martelo na mão e que, com certeza, pela competência, está em cima da doença. E, de fato, o senhor é extremamente competente, com certeza vai fazer o melhor para o seu paciente. Mas isso aqui, professor, é antes da doença. Aí ele falou assim, como assim? Eu falei, professor, a frase de hoje, do mundo do século XXI e da medicina, é essa aqui, ó. Professor, não é, nem tudo é para todos, nem nada para ninguém. É essa, professor. Se você não trata tudo tratando o intestino. Porém, não trata-se nada se não tratar o intestino. Aí ele falou assim, bom, ele ficou bravo, mas tomou o Zenco, foi para Ribeirão, ligou para mim, gostei. Você tem razão.
Eu acho que nós temos que pensar diferente. E esse é o conceito do século XXI. Nós estamos vivendo exatamente a transição da medicina. Esse é o mindset aqui. Esse é o paradigma que temos que ter na cabeça. Nós estamos no melhor lugar, com as melhores pessoas, num momento extremamente crucial da vida do ser humano de hoje. Por quê? Porque quando você fala de causa raiz, você vai nos 5 porquês. Quando você tem um acidente de trabalho, qualquer acidente ele faz a gestão dos 5 porquês, para chegar na causa raiz do acidente e evitar o acidente não aconteça mais. Por que você, vamos pegar diabetes, por que você está com a glicemia alta? É porque você está diabético. Bom, você tem a glicemia aumentando, do outro lado o pâncreas injetando insulina e fazendo a glicose entrar para dentro da célula. Essa glicose para dentro da célula vai fazer com que você fortaleça a sua célula, vai para o fígado, cria gliconeogênese e de lá vai formar a sua célula adiposa. Então, a frase da endocrinologia é: o diabético é o gordo que não deu certo. Essa é a frase da endocrinologia. Por quê? Porque chega uma hora que o pâncreas para de produzir insulina e você fica diabético. Agora, qual é o motivo principal de você ter diabetes? Tá lá, ó. Por que o aumento da glicose? Devido a um aumento endógeno de cortisol. O que é o cortisol? Aonde é produzido? Na sua suprarrenal. Na sua suprarrenal, o cortisol foi produzido por um motivo especial. O que estimulou o cortisol? Uma reação inflamatória. E por que o cortisol aumentou? Por causa da reação inflamatória. Mas o que o cortisol vai fazer? Ele vai anti-inflamar. Ele é uma extrema competência anti-inflamatória, o cortisol. Tanto exógeno como endógeno. Nesse conceito de inflamação, por que está inflamado? Porque você está tendo uma carga de liberação de anticorpos contra algo que está sendo colocado para dentro do seu corpo. Como que você nota essa colocação para dentro do corpo? O que pode ser? Pode ser um endógeno, exógeno, um corticoide via IV, endovenoso, mas pode ser também alguma coisa que está afetando você. Qual é o órgão maior do nosso organismo? E que, se estiver aberto, vai criar uma reação de abertura e entrada de macromoléculas que vão ser antígenos e que vão provocar o seu sistema imunológico. Intestino. Está aqui, ó. Porque esse estímulo do nosso sistema autoimune? O enorme número de antígenos entrando pelo intestino, que é o famoso leaky gut que todo mundo aqui já entendeu. Esse é o conceito. Então, os 5 porquês vai chegar onde? Na desbiose. Esse conceito vai pegar. Daqui a pouco todo mundo vai começar a entender isso. É isso que vai explodir esse projeto da nossa vida. Por quê? Porque eu também tomei um cuidado, porque eu falei assim, bom, isso aqui todo mundo já viu, né? Todo mundo aqui conhece, o nosso grande hipócrita falando exatamente isso. Tomei um cuidado de buscar nas revistas internacionais vários trabalhos dizendo e colocando tudo que a gente fala nas lives, tudo que a gente apresenta para os nossos prospectos e pessoas, exatamente o conceito e a formação e a prova dos trabalhos feitos de acordo desde 2010 até hoje. Explodiu de 2015 para cá. Aí você tem lá o intestino, a permeabilidade, a digestão, o metabolismo, a reação imunitária, que é exatamente o conceito, o estado pró-inflamatório. Eu vou passar rápido isso aqui, porque o Enoch vai dar um show aqui e eu não quero atrapalhar, porque ele é muito melhor que eu, então eu quero que ele dê aquele show dele que eu fico bobão aí quando ele fala. Pô, esse cara é bom demais. Fatores que alteram a função da composição está aí. Então, esse projeto, na verdade, aqui tem tudo compilado em sistema e mostrando, por ciência, o que nós falamos. Não tem nada da cabeça de um ou dois. É exatamente o conceito da ciência vindo à tona. Por quê? Porque de 2015 para cá, o cérebro humano começou a buscar essa evolução. A evolução de buscar a causa raiz das doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças metabólicas que levam-nos à diminuição da nossa vida e à criação de doenças crônicas que vão complicar a nossa história. O portanto do intestino tem relação direta com a homeostase do organismo. O que é a homeostase? É o equilíbrio do corpo. Você não consegue ter equilíbrio do corpo se você não tiver com o seu intestino correto, trabalhando de maneira correta. E o pior, quanto mais senil você fica, uma coisa legal de ser médico e ficar velho, é que você vai ficando bom, rapaz. Você tem todas as doenças que a turma tem. Então o paciente chega para você e fala, já sei que ele tem, está com dor. Boa. Pô, doutor, eu estou com uma dor. Eu falei, já acordei com isso também. Falei, isso não funciona, hein? Isso não funciona. Por exemplo, eu sou anestesista e faço ambulatório de dor. É impressionante os pacientes meus, que eu faço bloqueio de coluna, aqui eu faço toda semana, no mínimo 10, os pacientes que tomam zinco, logo depois do bloqueio, não voltam mais. Por quê? Porque a dor é um ciclo. Você tem o estímulo da dor, e esse estímulo tem um estágio em que você chama de limiar. O limiar da dor tem relação direta com o entusiasmo, com a serotonina. Se você está com liberação de serotonina, você está numa condição de a dor, não sei qual que é a dor que vai atrapalhar você. Tanto é que, se você lembrar da época que você era jovem, você ia no carnaval, ficava 3 noites pulando e não cansava. Principalmente se tivesse com a namorada. Né? Quem não lembra dessa fase boa? Ou, se você for no velório, você não consegue ficar uma noite sem descansar. Porque você está triste. Então a serotonina não está sendo liberada. Agora, por que você não vai ajudar seu corpo a produzir mais serotonina se você tem uma potência de absorção de serotonina no seu intestino? Então, olha só que interessante. Vamos lá. Então, a homeostase tem tudo a ver. Eu vou passar rápido aqui, porque eu vou falar mais da visão da história e o Enoch vai entrar nesses detalhes todos. Aqui eu passo só para vocês deixarem aí, para vocês registrado, todos os trabalhos, o ano que foi feito e a prova de cada item que relaciona com a melhoria da nossa microbiota e a relação direta com as doenças e com a melhoria dessas doenças. A doença inflamatória está aí, a obesidade, diabetes, o Carson, a alergia está aí, o nosso amigo, seu nome chique, a doença autoimune, o CHU, as doenças cardiovasculares, tudo muito bem compilado. Tá? Não tem nada aqui que é coisa daquele professor lá de Ribeirão queria falar que eu estava com biotônico Fontoura. Eu falei, professor, não é. Apesar do biotônico ser bom pra caramba, porque eu tomei e fiquei gordinho, nunca mais emagreci. Falou, Pedro! Falei, então vamos lá. Início antes do nascimento, cita as vitaminas. Olha o ácido fólico. Uma coisa interessante desse lance do complexo B é que as pessoas que operam a obesidade, e elas ficam tomando o complexo B. O médico manda fazer injeção de dexametasona com o complexo B uma vez cada 2 meses. Sendo que o certo é acertar a microbiota.
Porque esse complexo B vem da sua microbiota positiva. Olha que loucura. Então não é questão de absorver ou não absorver. Lógico que também absorve, mas a bactéria, a nossa microbiota, estando saudável, você vai deixar numa situação extremamente correta para que você não tenha problema de doenças numa pós-bariátrica, por exemplo. Então tá aqui, o papel do protetor da microbiota, e o Bron, tem essa galera toda. Vou passar aqui para não tomar tempo. Aí tá aí, ó, tem um material maravilhoso. Aqui tem uma coisa muito bacana na criança. O leite materno, olha que interessante, ó. O leite materno, além da indução da produção de crescimento e fermentativas, também induz o sistema imune a produzir imunoglobulina. E o que acontece se você alimentar com fórmula? Acontece o contrário. Está aí o trabalho do Azad aí, ó. Muito louco. A dieta vegetariana, que a gente já sabe, a idade, o tipo de crescimento, se foi parto ou cesárea, isso muda, você tem a sua digital, como se fosse a sua microbiota fosse uma digital. No 21º dia depois de nascida, até o 7º ano, você vai formar essa microbiota e você vai tê-la pro resto da sua vida. A idade, então, tem uma relação direta, a genética do hospedeiro tem uma relação direta, e a senilidade tem uma relação direta com a destruição da sua microbiota. Isso quer dizer que o envelhecimento da população que vem acontecendo vem de encontro com o nosso negócio, com o que nós estamos vivendo hoje. E vai explodir, por quê? Porque quanto mais velho você fica, filho, mais desbiose você tem. Impressionante. Eu estou ficando velho e estou sacando. Vocês estão jovens, não entenderam ainda. O butirato potencializa o sistema imune e a absorção dos aminoácidos. Aí, o butirato é show. Bom, aqui vocês já viram também, que vai dar um show aí nessa parte. A microbiota, olha só que é isso aqui, um resumo. Síndrome do intestino irritável, tem tudo a ver. Doença inflamatória intestinal, doença hepática, esteatose hepática, cirrose e câncer de fígado. E tem uma relação direta da dependência ou de vícios, da adicção, de ser adicto, álcool, bebida e jogos, relacionado direto com a pobreza da sua microbiota. Isso já está definido já. Já é estudo definido. E o pior é que nós temos uma onda vindo por aí, da adicção com jogos, que nós nem começamos, hein? O varejo está sofrendo a dor exatamente do conceito do pessoal usar o dinheiro para jogos. E a coisa vai ficar bem complexa. Não se fala em TAG, transtorno de ansiedade e doença psiquiátrica, sem falar em acerto de microbiota. Se você for no psiquiatra e ele não falar para você de microbiota, procure outro. Por quê? Doença psiquiátrica, as drogas psiquiátricas, elas melhoram, mas não saram, não curam. Então, o ponto da causa raiz de grande parte das doenças, vamos dizer assim, neuroses, não psicoses, né, que são psicoses é maligna. Agora, neuroses são doenças que dá para você cuidar e dá até para se safar. Tem relação direta com a microbiota. Então, doenças neuropsiquiátricas, perturbação, espectro autista. Na análise do indivíduo do espectro autista, revelou que esse tem diminuição da fermentativa. Por isso que quando você dá para criança especial, o Zenco, eles mudam, e mudam radical, porque o negócio melhora muito para eles. Do Alzheimer, estudo demonstrando a importância da microbiota na patogênese, está aí o estudo do Young, e aí vai. Então, aqui eu levantei um trabalho para vocês analisarem e ter certeza que o caminho que nós estamos seguindo é o caminho correto. Olha lá, desbiose, o patobioma, que é a nutrição adequada, a depressão do butirato, alteração da diversidade bacteriana, aqui do lado, aqui, ó. Nesse quadro aqui, do lado esquerdo, está aí um microbiota bacana. Olha como é que fica a microbiota de uma pessoa que tem desbiose. Só coisa ruim. Isso aí vai ser um impacto violento. Aumento da expressão da inflamação e aumento da taxa de apoptose epitelial. O que é isso? A apoptose é a destruição do epitélio para a formação de novos epitélios. Só que nesse caso da desbiose, você destrói o epitélio e não renova. E aí vem um dos pontos do leaky gut também. Agora, o mais importante aqui, também a relação direta com o endotélio, algo novo também. O endotélio, ele deixou de ser um tecido e virou um órgão. E o endotélio é tudo que está dentro da sua artéria, da sua veia. Então, você imagine uma reação inflamatória que leva a uma alteração do seu endotélio. Vai levar a SIRS, Síndrome Inflamatória Reacional Sistêmica, que vai levar você a um quadro extremamente complexo e pode levar ao óbito. Tudo relacionado ao endotélio. No Covid, a gente viu muito isso. O Covid tinha uma endotelite violenta. E isso levou muita gente ao óbito por um quadro sistêmico. E a trombose que vinha exatamente dessa lesão do endotélio, que hoje tem relação direta com essas doenças metabólicas não transmissíveis. Olha só. Bom, aqui são vários temas que vocês já viram bastante também, que são exatamente a relação, eu chamo a atenção da possível situação do desequilíbrio da microbiota intestinal, a suscetibilidade à vício. É um trabalho do pessoal da USP aqui, que já está avançadíssimo e está provando a relação da microbiota com essa situação dos adictos. Olha onde vai o negócio. Bom, vamos lá, passando para frente. Só um dos problemas aqui é cardiovascular. A desbiose pode influenciar o metabolismo lipídico e a inflamação vascular, como eu falei do endotélio. Desequilíbrios da microbiota podem desencadear a resposta autoimune, todo mundo já sabe. Está aí outro trabalho feito. Tudo isso aqui é trabalho compilado. Aqui é a nossa história toda, um resumo do que a gente coloca para vocês, até para a gente ter esse conceito aí. Amanhã tem um médico que quer saber um pouco mais, se explica, e manda para ele. Benefício da microbiota saudável, a gente já sabe, né? A saúde digestiva melhora a absorção dos nutrientes e previne distúrbios gastrointestinais. O sistema imunológico aumenta a produção de anticorpos e modula a inflamação, ajudando a prevenir infecções e contribui para o bem-estar psicológico. Com certeza, a relação eixo microbiota, cérebro, eixo intestino, cérebro e microbiota é extremamente importante para a nossa história de vida. Controle de peso tem uma relação direta também, até porque você deixa de ficar inflamado. Teve até um rapaz aí da política que falou pro cara, você está inflamado. Né? Ficou legal aquilo lá, né? Até parece que o cara teve aula com a gente. Né? O cara, você está inflamado, rapaz, come açúcar. Falei, esse cara, vamos ter que passar um plano para ele, viu? Bom, se não for inovador, não comece. Peter Drucker. Nós estamos hoje no maior negócio da história da humanidade. Você pode ter certeza disso. Por quê? É inovador. É um produto extremamente inovador. E se você não for inovador, não comece. E se for inovador, vai fundo. Essa parte eu adoro. Essa pergunta, como colocar uma montanha numa xícara de chá? Tem um livro que chama 5 Faces de um Gênio. Um dos capítulos ele fala dessa pergunta aí, que eu nunca mais esqueci. Tudo que você se envolve, tudo, busque a causa raiz. Um bom advogado, ele vem para você com a causa raiz. Um bom médico, ele tem o diagnóstico e o tratamento em cima da causa raiz.
Um engenheiro ele vai fazer a mesma coisa. Qualquer situação. E o que quer dizer essa pergunta? Ele fala no livro assim, você pega a montanha, tira a terra, tira a terra, tira a terra, no meio dessa montanha, carvão, mineral, sob pressão, vira diamante. Pega o diamante e coloca na xícara. Toda vez que eu estou tomando o Zenco, de manhã, eu lembro da feira. Estou tomando 85 produtos da feira. Tudo bem que eu tenho um estômago meio grande, eu gosto de comer, mas eu não ia conseguir. Então, essas feras aí, Gilberto, Apolinário, todo esse time maravilhoso que inventaram essa história toda, esse produto maravilhoso, trabalhando em cima do diamante. Esse é um diamante. E qual é o diamante? O diamante é esse aqui, ó. É o diamante, é o Zenco. Por quê? Porque ele é mais do que probiótico, ele é mais do que simbiótico, ele é mais do que prebiótico. Se você pegar a definição desses três, você vai ver que o Zenco é exatamente o eubiótico, como o Dr. Rondó gosta de falar. Eubiótico. Esse é o conceito do diamante. Então nós temos hoje um diamante, um projeto maravilhoso, e aí a pergunta que quase ninguém faz. Na minha vida de gestor, eu aprendi a fazer essa pergunta. E é um dos motivos de eu estar aqui. Qual é a próxima demanda? Quando eu vi isso, o Enoque falou para mim, falou, Pedro, não sei o quê. Falei, qual a próxima demanda? Aí eu fui atrás dos velhos. Vai ter velho para chuchu. Falei, então o que o velho precisa? De saúde. Principalmente do intestino. E a hora que eu comecei a tomar e comecei a dormir, falei, caramba, velho, esse negócio é muito bom. E aí eu comecei a sonhar. Falei, caramba. E aí eu sonhei, sonho colorido. E como médico ainda eu vi o helicóptero da 1000 vermelho passando. Falei, porra, eu tô sonhando colorido, cara. Que coisa maravilhosa. Fazia uns 10 anos que eu não dormia. Então olha aqui que interessante, ó. Olha que loucura. Tá aí, ó. O futuro da medicina, o futuro da... Eu pus isso em cima aí, coloquei a saúde e a inteligência artificial para lembrar uma coisa interessante. O mundo de hoje. E isso eu tenho certeza, mas não sou só eu não. Qualquer grande gestor fala isso. O mundo de hoje é para vendedor. Quem não foi vendedor, não for, está fora do jogo. Porque a inteligência vai mudar muitas coisas na operação dos processos. E nós temos que aprender a vender. Então, acho que nós estamos com um produto maravilhoso, um negócio extremamente comercial e uma escola da área comercial. Porque eu só fui virar um comercial, até o pessoal brinca no hospital, doutor Pedro, você não é médico, né? Eu sou vendedor. Eu vendo um estado de espírito. Você está triste? Eu faço você ficar feliz. Está com dor? Eu faço anestesia. Deixa comigo. Eu estou aqui para vender. Eu vendo o que você quiser. Falou, e digo mais, hein? Se você quiser conhecer um negócio... Aí, como a maioria está desbiótico, eu já espero. Ah, doutor, eu já sei. Porque está desbiótico, faz parte. Devagarzinho vai indo. Não veio uma vez, veio na duas e vai. Então, olha só o que vai acontecer com o Brasil. Olha que interessante. 37,8% da população em 2070 de idosos. Hoje são 15%. Então, o que vai acontecer? Olha só. Velho arada pra caramba. E velho é legal, porque velho é o seguinte, bicho. Para você aprender algo novo, você tem que desaprender o velho. Mas para desaprender o velho é difícil. Então o velho é mais complicado. Mas o problema é esse. O problema é que o velho tem dor. E tem náusea. E tem problema de intestino. E a hora que o cara começa a tomar, o cara vira o vendedor do negócio. Os meus maiores clientes hoje são tudo barba branca. Por que será que eu deixei a minha? Entendeu? Então tá aqui, ó. Qual é a próxima demanda? Tá aí, ó. Mercado de trabalho e inclusão. Valorização da experiência. Isso quer dizer o seguinte, o velho, que não é velho, os maduros, os experientes, vão ter que ter uma vida mais longeva com mais saúde. A hora o cara pegar, porque previdência social não vai ter, a gente sabe disso. Privado é caro. Você aposentar também vai ficar fazendo o quê? Vai pra praia? 2 semanas já cansou. Aí você vai querer fazer o quê? Vai querer voltar na requalificação profissional. E aí você vai aprender que você perdeu tempo não aprender a vender. E de fazer área comercial, e ser feliz. E aí o conceito começa a acontecer e começa a gigantar o negócio. Tô acabando. Depois vem a Nokia dando um show dele. O futuro do mercado consumidor, tá aí, ó. Produtos e serviços para pessoas idosas. Tá na nossa cara, hein? Os jovens que me desculpem, mas tá aí, ó. Vocês vão ficar eubiótico mais jovem. Vocês não vão ter a velhice, que nem a minha barriguinha. Essa barriguinha aqui, ó, é estresse, ó. Isso aqui foi 15 anos de presidente de cooperativa. Pelo amor de Deus, ninguém merece aquilo lá. Inovação e adaptação. A empresa precisa adaptar para estratégias para atender, ó. Olha que interessante. A importância da estratégia de inovação de produtos incentiva a requalificação profissional e a promoção do envelhecimento ativo. Tem tudo a ver com o nosso negócio. Tudo a ver com o nosso negócio. E não esquenta a cabeça, o velho vai comprar a sua ideia. Por quê? Porque o velho gosta disso também, ó. O velho já sacou. Você fala isso para eles, ó. Nós temos um time maravilhoso. E aí, quando você vai ficando velho, você começa a ver que o grande segredo da vida é viver com pessoas que pensam grande e que, aliás, tem um conceito que o meu avô falava, eu aprendi depois num livro também. Você tem 3 maneiras para você viver feliz nesse plano aqui. 3 maneiras. Ser extremamente, uma expectativa enorme pelo seu sonho, pelo que você quer. Expectativa 0 pelas pessoas, inclusive para filho. Não que você seja ruim, você não espera nada de ninguém. Não, você só não vai ser uma pessoa que vai pensar em retorno. Você faz pelo bem. Você faz porque é o certo a fazer. E terceiro, compaixão com todos. Se você viver essa vida, você está tranquilo. Então, quando você vai oferecer para alguém, eu gosto da história do Jim Collins, que ele fala que é a história de um general que ficou preso, prisioneiro de guerra, e perguntaram para ele como é que depois de 5 anos ele conseguiu sair e todos morreram, só ele saiu. O Jim Collins conta essa história. E ele falou assim, eu não era otimista. Mas como não era otimista, pô? Eu achei que você era otimista. Não, o otimista coloca prazo. Eu sabia que ia dar certo, que Deus estava comigo, que eu ia chegar, só não colocava a data porque não dependia só de mim. E aí, quando acabou, eu estava fora. E eles morreram. As pessoas chegavam, não, no final do ano a gente vai sair. Não saía, e estava em depressão. Então é um conceito interessante de você aprender a ter o tempo das coisas. O seu tempo, o tempo do negócio, o tempo da sua vida. E viver com gente assim é importante. Aí, o que levou à medicina? Estou terminando. A medicina tradicional chegou nisso aí, ó. Transplante fecal. Interessante, totalmente adequado, com critério clínico, evidências clínicas fantásticas, só que a situação é a seguinte, você coloca um cara no centro cirúrgico, faz o seu Copromax, que custa mais ou menos 12 mil esse exame, para saber a sua microbiota e seu metaboloma. Eu avalio a sua microbiota e seu metaboloma e acho alguém da sua família que tem um microbiota e um metaboloma melhor que a sua. E coloco os dois no centro cirúrgico, coloco em colonoscopia os dois, tiro de um paciente, que é o seu parente lá que está com a microbiota melhor, e injeto em você. Olha que legal. Estava indo bem. O problema é que começou a ter alguns itens interessantes, por exemplo,
Se seu primo, que é o doador para você, tinha depressão, depois do transplante fecal você começa a depressão também. E ninguém está conseguindo entender isso. Bom, aí vem nós na história. Você quer ou não quer? Aí, ó. Nós temos algo melhor. E eu falo pro cara, você vai ficar no centro cirúrgico, fazer colonoscopia, vai passar pelo Dr. Enoch? Estratégia e tática. Estratégia sem tática. Olha só que produto maravilhoso que nós temos. Estratégia sem tática é o caminho mais longo para a vitória. Tática sem estratégia é o barulho que pronuncia a grande derrota. Quem fala isso é Michael Porter, pai da estratégia. Ele fala isso. Eficácia, eficácia é fazer o que é certo, eficiência é fazer corretamente. É todo dia isso. Eu fico no meu mapa mental o dia inteiro. Pô, eu tenho que indicar a cirurgia, então eu tenho que ser eficaz. Eu tenho que fazer a cirurgia, eu tenho que ser eficiente. Tem a ver com estratégia e com tática. Eu tenho que fazer o meu negócio, mas eu já estou no negócio eficaz. É uma questão de aprender, é uma questão de ter tempo, relaxar, que vai dar certo. Por quê? Nós estamos no melhor negócio, com as melhores pessoas. Que prazer estar aqui, cara. Olha que delícia. Gente de primeira linha, competente, pensando grande. Terminando já. Olha só a medicina do século passado. Subir na escada que dá para uma parede. Olha o que o professor Gilberto Denucci fala. Maior autoridade em farmacologia do mundo. Em minha opinião, aproximadamente 80% das prescrições de fármacos são equivalentes a placebo, o que representa notável progresso. 80%. Ele falou, Pedro, não falei 90% para não apanhar. Placebo é aquela situação que você faz para ver se tem relação psicológica com aquela medicação ou não. Então, o medicamento, só 20% é melhor que placebo. Mas também não faz mal nenhum. Só que no começo do século passado, fazia muito mal. Então melhorou bastante. Então, sabe que o medicamento mais vendido no mundo ano passado, 3 bilhões, resolveu 95% baixou o colesterol. Só 1% de infarto evitou. Isso mostra duas coisas, que colesterol não tem nada a ver com infarto. E olha como é que está indo as coisas, em termos de estratégia e de investimento na saúde. E terminando já, muito dinheiro investido e pouco retorno. Isso é a medicina do passado. E a medicina do futuro? 7 pérolas da alimentação, que o Dr. Pedro gosta de falar sobre isso. Coma pouco, beba água, carboidrato só nas pontas, quer dizer, evita nas pontas. Plantas, está aí, fermentado. Aí, ó. Ó a pérola, olha o que a gente tem. Gordura boa e jejum à noite. Isso é que o Ribeiro gosta de falar. O professor falou que eu sou igualzinho. E para terminar, movimento, alimento e pensamento é o nosso futuro. Você é dono da sua saúde. O que está tendo é uma mudança de paradigma, em que o mundo está tendo a noção exata em que nós, hoje, somos donos da nossa saúde. Lembrando que, de um lado, você tem a medicina tradicional buscando o conceito correto, de melhorar a qualidade de vida, mas o mais importante, o intestino, é o começo da história da saúde preditiva. E nós estamos exatamente nesse jogo. Eu queria agradecer a vocês. Um prazer estar aqui com vocês. Foi muito bom. Obrigado. E o Enoch, depois aí, arrebenta.